Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma tarde neste projeto abençoado do ID Podcast para a honra e glória do Senhor. Hoje com o nosso irmão Moisés ali do SEAD, para a honra e glória do Senhor, vai estar conosco aqui compartilhando um pouco da sua trajetória, um pouco do que Deus fez na vida do irmão, um pouco do que é o objetivo do irmão em fazer o evangelho também. E quero deixar um recadinho para você antes de nós entrarmos no vídeo. Você ainda que não é inscrito, você ainda que acompanha nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a crescer, isso nos ajuda a crescer muito mais dentro da plataforma do YouTube. Você que está nos assistindo, deixe seu like também, é de muita importância, porque você curtindo esse vídeo, você vai estar dizendo para o YouTube que ele é muito relevante e ele vai divulgando para outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. E para você que tem a sua empresa, está começando o seu negócio, quer fazer uma parceria conosco, você pode trazer o seu logotipo e colocar aqui nessa tela. Entre em contato conosco e vamos estar explicando melhor como vai funcionar essa parceria. Vamos deixar o contato na descrição do vídeo e vamos então entrevistar o nosso irmão Moisés para a honra e glória do Senhor. Primeiramente, vou começar com a nossa pergunta padrão, pedir que o irmão se apresente. Quem é o irmão Moisés dentro da obra do Senhor? Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Irmão Bruno, irmão Moisés é um servo de Deus. Nós congregamos ali no SEAD, na Bento Gonçalves, na Avenida Bento Gonçalves 343, em Porto Alegre. E nós estamos trabalhando ali com o pastor Felipe Carvalho, nosso pastor da Assembleia de Deus. E estamos ali trabalhando há algum tempo já. E a nossa principal atividade dentro da Assembleia de Deus, o nosso ministério, é a obra missionária, é o trabalho de missões. Sou casada, minha esposa, irmã Dora, também me acompanha, e pai de 4 filhos e uma neta e mais um netinho que já está se aproximando também, agora o ano que vem mais um netinho. E Deus tem sido misericordioso e bondoso com a nossa vida, em nos estendendo a sua mão, abrindo as portas do trabalho, fazendo a obra dele por onde quer que nós somos indicados. O Senhor tem nos abençoado ricamente em cima disso. Somos também um profissional, também um microempresário também, que a gente tem a minha pequena empresa. E Deus tem abençoado ricamente, tem prosperado, tem nos ajudado, porque temos investido no reino, pela graça e misericórdia do Senhor. Isso que que interessa. Eu acho que nos últimos dias, não acho, mas tenho certeza que a grande importância hoje é investir no reino de Deus. Que bênção. O irmão disse que o foco que o irmão gosta é missões. O que missões representa para o irmão assim? O que é realmente missões? Porque hoje a gente ouvimos falar muito em missões, mas especificamente missão é uma, que é espalhar o evangelho e fazer diversas coisas assim, mas envolto do próprio evangelho. O que seria missões, o foco de missões para o irmão? Bom, Bruno, para começar, missões é uma palavra que não tem na Bíblia, né? Não tem. É uma palavra que foi taxada de um tempo, de uma determinada ocasião, pela necessidade, foi mudando os vocabulários, mas missões ela está enquadrada dentro do ID de Jesus, certo? Então, ela está dentro deste contexto. E o que ela representa? Ela representa nada mais, nada menos do que o fundamento da igreja, pregar, ir e pregar. Porque Jesus ele poderia ter falado tantas outras coisas quando ele ascendeu aos céus, mas o principal foco deles assim, ide por todo mundo e pregai. E ele falando ali em Atos, na ascensão, ele disse que, no caso, começasse por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aquilo ficou muito gravado, ficou muito claro. E a função da igreja hoje, digamos, ela está muito adulterada, eu posso dizer assim, porque a gente tem passado por muitos lugares, né? E é um fato que tem acontecido naturalmente, aconteceu naturalmente. A igreja deixou de seguir por isso. Então, hoje as pessoas estão mais preocupadas com a sua condição financeira, com seus estudos, com a sua vida material terrena, e não visam o reino dos céus. E a missão, para mim, eu vejo
à luz da Bíblia desta forma. Não tem outra forma. É pregar o evangelho, é anunciar, é tu conversar com o teu vizinho e de repente, quando o mínimo assunto que for, tu chegar e expressar teu colega de trabalho, enfim, sempre algum assunto tem que ter aquele desejo na sua alma de chegar e falar de Jesus para essa pessoa e encaminhar ele para a salvação, né? Começando assim, vai cultivando, vai semeando, daqui um pouquinho vai acontecendo que o crescimento de Deus vai dando, e um outro vai regando, quando vê, a alma está lá, dando frutos para a glória de Deus. Amém. É uma boa visão. O irmão pregador da palavra, já tive a honra de ver o irmão pregando ali na congregação, ali já. E eu queria fazer uma pergunta para o irmão, assim, qual foi o lugar mais inusitado que Deus levou o irmão a pregar? Assim que Deus disse, do irmão, tá, vai lá, tal lugar lá e prega. Ah, precisa ouvir a minha palavra. Olha, eu creio assim que inusitado, não posso dizer assim que não, porque todo lugar é lugar que pode se pregar, né? Mas um determinado dia desses, ocorreu um fato que eu estive na cadeira de um dentista, né? E o dentista estava conversando, de repente ele começou a conversar e dizendo que aí está aquilo que eu já comecei no início falando. Um semeia, o outro rega, Deus dá o crescimento e depois vai seguindo. E aí depois os frutos vêm com o tempo. E alguma outra pessoa já tinha semeado e começou, e ele me falou de uma sede que ele tinha, esse dentista, e ele me falou para mim assim, olha, eu queria tanto, eu vejo assim, eu estou fazendo pós-graduação, eu já estou fazendo mestrado, falando. Então mas a minha vontade é largar tudo e sair e pregar o evangelho, sair, fazer alguma coisa. E foi onde eu conversei com ele, assim, não, te acalma um pouquinho, que tu não está sabendo, mas isso que tu está fazendo é útil. Porque como eu faço parte da Assembleia de Deus, do DEMAD, para Departamento de Missões da Assembleia de Deus, nós temos uma base missionária no Senegal, e lá nós temos um posto de saúde. E aí, espelhado nisto, eu disse para ele assim, imagina só, a igreja que nós estamos e outras tantas, não é somente a Assembleia de Deus, mas tem outras tantas associações e ministérios que também têm trabalhos de missões e também atendem pessoas também à área da saúde. Eu disse para ele assim, tu vai cuidar da saúde dessas pessoas e vai cuidar da alma deles também. Ele disse assim, então eu não vejo a hora de fazer isso. Então, lugares como dentro do trabalho, vários lugares, enfim, tem sido vários assim que até é difícil explicar os locais que a gente divulga o evangelho, né? Transmite o evangelho, a palavra do Senhor. Sim, é bom, às vezes é do nada que surge a brecha para falar da palavra de Deus, por falar do que Deus faz, né? E é sempre aquela coisa que a gente ouve, né? Tem algo diferente em ti. Que os cristãos verdadeiros sempre ouvem isso, mas tem algo diferente em ti, o que é? A gente fala, nós somos cristãos, é isso? A luz de Cristo brilha em nós, o Espírito de Deus nos ilumina, a glória dele, né? Aconteceu isso há poucos dias, isso aí comigo, exatamente. Conta mais um pouco para nós, assim, né? Aconteceu, exatamente. Isso aí que tu falou, aconteceu há poucos dias, mais ou menos uns 2 meses atrás. Ocorreu de um vizinho meu, que ele é vizinho, porque ele tem uma empresa perto da minha casa. E saindo, conversando com ele, eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Eu sei que ele é de um segmento, ele segue ocultismo, sei disso aí, porque ele tem dentro do ambiente dele, né? Mas eu não deixei nunca, jamais, de ser amigo dele, de conversar com ele, sempre estive ali. E aí eu conversando com ele um dia e ele contando um problema que ele aconteceu com ele estava inclusive, contou que teve preso por causa que fizeram algumas coisas, enfim, um engano com ele. E aí ele começou a contar e de repente ele chegou e falou para mim assim, pois a altura agora no momento eu não estou bem lembrado, mas ele falou assim, tu que é um homem de Deus, eu sei bem porque eu sei que tu é um homem de Deus, e aquilo me assustou. Aquilo me assustou, porque eu nunca tinha falado de Jesus para ele, nunca fiz nada, nunca disse nada para ele, e de repente ele me diz aquilo para mim. Aí no momento aquele, como assim? Diz assim, eu sei porque tu é uma pessoa diferente dos outros, então quer dizer, como eu sempre prego, a gente tem que ser cristão, não é 1h30,
a cada 3 dias, 2 dias, uma vez por semana. O ser crente é 24 horas por dia, é lá fora. Então, nós temos que justamente ser o espelho da palavra. Nós temos que ser o espelho, nós temos que ser aquilo que o mundo está precisando. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser a diferença. Isso não é uma questão, digamos, de opinião, é uma obrigação. É uma obrigação que eu olho para dentro da palavra do Senhor, porque Jesus disse, sede santo como eu sou santo, quer dizer, tenha que ser. Então, aquilo me surpreendeu de certa maneira, e aí, de repente, eu digo surpreendeu porque alguma pessoa diz assim, mas surpreso, mas qual o sentido disso aí? Porque, que coisa boa, não, aquilo me assustou, porque aquilo me deixou, vamos dizer, numa saia justa, porque o que ele viu de mim até aquele momento, jamais eu posso demonstrar para ele menor teor que aquilo. Dentro de mim é assim. Eu não posso demonstrar menor que aquilo. Eu tenho que ser dali para mais. Quer dizer, se ele já me viu como homem de Deus, ele tem que me ver que eu sou um homem de Deus sério, um homem de Deus que tem as qualidades, que tenha, digamos, realmente da palavra de Deus. Eu tenho que demonstrar aquilo sempre para ele. E o dia que eu fizer qualquer coisa que ele venha ver que seja errado, eu vou decepcionar ele muito. E eu quero ganhar ele para Jesus já com os meus atos, porque é essa palavra que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ser uma Bíblia aberta para o mundo. Eu vejo isso. Eu sou muito conservador, eu sou muito lá de trás, entendeu? Essas coisas eu levo muito a sério, né? Algumas pessoas, hoje em dia parece que não, né? Mas eu levo, né? Minha maneira de vestir, minha maneira de andar, meu vocabulário, tudo isso eu procuro enquadrar. Porque a palavra me manda ser assim. Eu tenho que ser a diferença. Temos que ser a diferença, né? Exatamente. E contando um pouco mais do irmão, assim, o que o irmão pode contar um pouco da trajetória, de como o irmão acabou encontrando Cristo? Eu posso dizer que eu sou cristão desde que nasci. Né? Eu nasci conhecendo a palavra do Senhor, porque eu fui, quando pequeno, meu pai era adventista. Ele era da igreja adventista do 7º dia. Até os 15 anos eu fui adventista, conheci a palavra lá dentro. Fui consagrado quando criança, já há 55 anos atrás, na igreja adventista. Então, quer dizer, eu tenho esse conhecimento da palavra desde criança, desde pequeno, de berço, posso dizer. E posso dizer assim que até os 15 anos. Aí, depois de um determinado ponto, adolescência, a gente tem aquele momento de, né, aquela coisa de aventura, né? Então, acredito que todo mundo passa um pouco. Mas nunca desapegado, né? Isso é normal de um jovem. Eu sempre digo assim, que todo jovem, ele que faça, existe os seus momentos, melhor que não, mas se ele fizer os seus momentos, que tiver os seus momentos ruins, as suas peraltices, vamos dizer assim, né? Mas nada que prejudique o seu futuro, nada que venha prejudicar seu futuro. Um rapaz há pouco tempo, aí, filho de um amigo meu, conheci ele, eu dizia para ele, não faz nada que vai te prejudicar no dia de amanhã. Alguma coisa errada a gente vai fazer, a gente sabe disso. Só que o dia de amanhã não, o dia de amanhã tu não mancha o dia de amanhã. E por infelicidade parece que não ouviu e acabou ficando detido pelas autoridades um bom tempo, até assassinato se envolveu, infelizmente, mas está bem hoje, graças a Deus, e pelo que eu sei. Então, eu depois disso, com 19 anos eu com 17 anos, aí eu recebi o evangelho, porque ao lado do meu pai, as famílias do lado do meu pai eram adventistas, pelo lado da minha mãe eram pentecostais. Como eu me criei perto do lado da família da minha mãe, a família do meu pai era bem distante, morava em outras cidades, era muito difícil, até nem conhecia a família do meu pai, via conhecer com 17 anos, aí meus parentes. Então ali eu fui me envolvendo com o lado pentecostal e decidi com 17 anos aceitar Jesus. E aí para algumas pessoas foi surpresa. O dia que eu cheguei na frente e aceitei Jesus, assim, eu quero aceitar Jesus. O pastor disse, Moisés, eu já imaginava que tu já tinha aceitado Jesus. Né? Então, quer dizer, mas eu não tinha confessado. Eu tinha aceitado, mas não tinha confessado com a minha boca. Eu quero aceitar Jesus. Então, eu aceitei Jesus aquele dia, né? E aí acabou que, a partir daquele momento, com 17 anos, foi isso aí. Depois, com 19 anos, eu casei. E aí vivemos uma vida e foi indo, entendeu? Tivemos altos e baixos também, mas graças a Deus hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aí fazendo a obra do Senhor aí,
trabalhando para onde nos convidam, onde a gente tem a oportunidade de ir, estamos fazendo. Amém. E falando um pouco mais do campo missionário, assim, o irmão já teve algum prazer, assim, de ter visitado um campo missionário, de estar pastoreando um campo missionário, assim, é mais envolvido dentro da própria região aqui de Porto Alegre? Como é que o irmão, assim, conheceu esse campo? O desejo missionário apareceu já fazem, digamos, já 30 anos. 20, 30 anos, isso já mesmo. Desde que eu me converti, sempre foi um desejo que eu já tive. O primeiro impacto que eu tive mesmo, vocês não vão acreditar. E até hoje as pessoas cantam o hino aquele hino Desejo Missionário. Quando eu ouvi uma pessoa cantar, uma moça na igreja cantar aquilo, diz assim, é isso que eu quero. Desde que eu era rapaz, moço, com 17 anos eu ouvi isso, 17, 18 anos, não lembro bem, mas foi ali que surgiu o desejo. E eu, assim, para o campo missionário, para fora, o único lugar que eu tive foi no Uruguai. Eu estive ali visitando, não estive como missionário. Tenho o desejo de fazer a obra, tenho o desejo de cruzar as fronteiras para poder pregar, mas a única oportunidade que eu tive mesmo realmente de poder fazer, digamos assim, no sentido transcultural, foi no Uruguai. Em Tranqueiras, pastor Luiz, a missionária irmã Ana Rita, a esposa dele, e mais outros missionários, junto com o missionário Ezequiel Farias, do Demádiba também, que é o missionário que nós temos aqui em Porto Alegre como missionário dos presídios. Sim, que trabalha com a área carcerária. Ele teve aqui no podcast, uns 2 podcasts atrás, ele teve aqui falando conosco também sobre os presídios um pouco. Exatamente, um grande amigo. Ezequiel, um grande abraço para o Ezequiel. Inclusive, se estiver assistindo aí, um grande abraço para o Ezequiel. Amigão. Tivemos juntos lá, convidamos, pregamos numa tenda lá. Pregamos num mês de agosto, frio. Irmãos, assim, frio, vocês não têm ideia. Era dentro de uma tenda, de uma lona, e aquilo batia aquele ventinho assim, lá em cima daquelas campinas assim, e vendo aqueles irmãozinhos ali, os irmãos não arredaram o pé nunca, tu não via irmão indo no banheiro, tu não via irmão fazendo nada, ali quietinho e ouvindo a palavra ali. Pegamos por 2 dias ali seguido ali, em Tranqueiras, e foi maravilhoso. Foi uma experiência assim que eu quero viver dezenas de vezes mais na minha vida, para a glória de Deus. Nós tivemos o irmão Daniel também, aquele rapazinho que tá ali atrás com os fones ali, monitorando as câmeras ali. Ele teve em Vergara, isso? Vergara. Teve lá também, conhecendo a cidade de Missões lá, juntamente com o pai dele. Foram lá visitar o campo missionário lá, tiveram uma experiência bem impactante. Falou que o pessoal lá é muita maçonaria, né? O pessoal... sim. O Uruguai tem muito isso. Eles são muito idólatras. Para os irmãos terem ideia, quando falo em obra de missões, Bom, esse podcast vai durar 5 horas. Temos muita coisa. Eu sou apaixonado. O meu chão, você não tem ideia. O meu chão, eu choro. Tem horas assim, ó. Eu tô aqui agora, já assim, ó. Já tá embargando a voz, porque eu já tô, já assim, ó, coisa assim, ó, que mexe com a minha alma. Mexe com a minha alma, de ver aquelas pessoas, de ver testemunhos maravilhosos que o irmão Ezequiel teve junto lá. E nesse dia, conheci a filha da irmã Maria Deli. Essa irmãzinha hoje, ela está com 92 anos hoje. 93 anos hoje. Quando nós estivemos lá, foi ano passado, 92 anos, ela caminha 22 quilômetros para ir até a igreja para assistir o culto. Imagina, uma ida até o centro de Porto Alegre. Irmãos, eu tenho as fotografias, eu tenho os vídeos dela falando. Ela caminha 22 quilômetros para assistir um culto, certo? Os domingos ela faz isso para adorar a Deus. Ela faz, eu vi ela, uma mulher maravilhosa, eu tenho a fotografia dela, eu e minha esposa tivemos a foto junto com ela. Então, vou dizer para vocês uma coisa, é algo assim que é imensurável, não tem como explicar. Esta é uma verdadeira chama que arde, ela me aquece, eu não sei se eu faria. Eu posso trabalhar com juventude, já trabalhei com juventude, trabalhei com obreiros, trabalhei com várias, mas assim, ó, quando falo em missões, eu me derreto. Não tem problema nenhum. Eu tendo carro, eu faço. Se eu não tenho carro, eu faço. Carro novo, carro velho, o que for, não tem problema nenhum. E tivemos experiências lá, umas experiências tremendas indo daqui para lá ainda. Nós indo para lá,
eu fiz tudo que manda a cartilha. Eu revisei meu carro, fiz a suspensão, tinha coisa para fazer de suspensão, troquei óleo, troquei filtro, troquei tudo, arrumei tudo direitinho. E 38 quilômetros antes de chegar em Santana do Livramento, bateu o motor no meu carro. Não, você não tem ideia a experiência que Deus nos deu. Chegando lá, o irmão Ezequiel junto comigo e o outro Ezequielzinho, que nós chamamos de Ezequielzinho, que foi num outro carro também, junto com a esposa e o filho. E o meu carro era maior e eu carregado de doações para levar. E aí o motor do meu carro fundiu e chegou o outro irmão e disse assim, não, vai vocês na frente que eu vou ficar, porque o irmão Ezequiel tinha que pregar. Ele tinha que chegar logo. Disse assim, vão vocês que depois eu dou um jeito e vou. Só chega na cidade e me manda um guincho para mim poder me rebocar. Chegaram na cidade, chamaram o guincho, mandaram para lá, me pegaram e me levaram. Irmãos, uma experiência tremenda. Tremenda essa experiência. Para vocês irmãos terem ideia que quando nós fizemos a obra de missões, ele já começa realmente, se nós somos missionários, ele trabalha na nossa vida para ver se nós realmente temos a condição de ser um missionário. E aquele dia foi um dia que aconteceu isso aí. A minha esposa tem um problema no estômago que ela não pode ficar mais do que 3 horas, 4 horas. 3 horas, ela não pode ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Tem que comer alguma coisinha, uma fruta, um lanchinho, um pão, alguma coisa assim, uma bolachinha. E o que aconteceu? Quando chegou certo momento, eu fiquei preocupado com ela. Aí chegamos na cidade, deixamos o carro numa garagem e vamos embora. Diz assim, vamos pegar um táxi, vamos até a migração. Chegando na migração, aí a gente conversa com o irmão Ezequiel, chama eles e eles vêm nos buscar. Então, aí foi o que aconteceu. E quando chegamos ali, vamos assim dizer, vamos fazer um lanche. Assim, vamos comer alguma coisa? Vamos comer alguma coisa. Chegando para comer, o que aconteceu? Eu, como nós íamos entrar e já cheguei viagem, eu não fiz troca de moeda, não fiz nada, não comprei moeda, o peso uruguai, não comprei nada. Cheguei ali, quando fui passar meus cartões, nenhum deles passou. A gente passou a maior vergonha do mundo. Uma vergonha que a gente passou os cartões, tendo dinheiro, tendo tudo certinho, não passou nada. E aí eu, desesperado pela minha esposa, não por mim. Quando eu entrei, eu falei para ela assim, não deu, e tinha que ir longe para poder fazer a troca de moeda. E eu disse assim, vamos embora. De repente, quando nós estamos saindo, as pessoas nos chamam, ei, vocês aqui, vem cá, o que houve? Disse assim, vocês aceitam um lanche? Disse assim, não, mas não precisa. Disse, não, vocês aceitam. Eu olhei para minha esposa e pensei comigo assim, é providência de Deus. Vocês aceitam? Eu disse assim, aceitamos. Só que ela falou, no espanhol não me lembro, era um lanchinho bem pequeno. Não era maior, era menor que essa garrafa. Assim. Aquele lanchinho da altura assim. Disse assim, só que é dividido ao meio para vocês dois. Pode ser, pode ser. Não tem problema. Aí nós aceitamos o lanche e comemos, fomos e sentamos. Irmãos, é tão maravilhoso falar disto, porque quando a gente vê assim, quando é Deus sempre faz o melhor. E nós sentamos, e as pessoas que compravam, olha a diferença, as pessoas que compravam o lanche, eles tinham que retirar normal, como os irmãos sabem, vão no shopping, aquilo aí é normal. Vão retirar o lanche. O nosso lanche veio na nossa mesa, nós não precisamos ir buscar. Além de nós ganhar o lanche veio na nossa mesa, servida na nossa mesa. Todo o tempo que nós comíamos aquele lanche, todo o tempo, a gente chorava olhando para o outro, assim como eu estou olhando para ti, assim, nós chorava, a lágrima escorria e nós comendo aquilo. Irmãos, eu sou uma pessoa que trabalho pesado no dia a dia, eu uma boa servida, certo? Aquilo ali é só uma coisinha de nada, aquilo ali. Mas, irmãos, nós comemos aquilo ali, aquilo foi tão maravilhoso, que nós saímos dali, era 1h da tarde, mais ou menos, aquele dia. Era 5 horas. Parece que nós tínhamos comido um banquete, que nós não tínhamos fome. Nós não tínhamos fome. A gente não conseguia, nós olhávamos assim, olhávamos para o outro e ela dizia assim, realmente Deus tem cuidado de nós. Mas por quê? Porque nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Foi tremendo, foi coisa assim, tremendo, uma experiência assim, irmãos, que não tem valor os irmãos imaginarem o que Deus fez e o que Ele faz. Mas porque o que acontecia? Lá tinham pessoas que tinham grande necessidade de ouvir o Evangelho
de uma maneira diferente, que eles foram impactados, não porque o Moisés é alguma coisa. Moisés não é nada. O Moisés, ele, sem Jesus, ele é pó e cinza. Ele é alguma coisa quando ele está em Jesus. Quando ele está agarrado no Pai. Se ele não é, não, ele realmente ele é pó e cinza se ele não estiver em Jesus. Então, aquele dia eu somente sou um instrumento, assim como esse microfone transmite a minha voz daqui para o receptor, assim sou eu não faço nada, eu sou somente um transmissor daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não sou ninguém a mais do que isso, a não ser um transmissor daquilo que Deus tem. E foi o que aconteceu aquele dia. Nós somos um transmissor da palavra naquele lugar que teve vidas ali assim, que se renderam aos pés de Jesus aquele dia. Dentro de uma tenda fria, gelada, acho que 2 graus, 3 graus aquele dia, daquela tarde. Era terrível o frio lá, aquele dia. Nem comparado com o frio de hoje, né? Acho que até me dá mais frio. Meus irmãos. Foi uma experiência, sim, tremenda que o irmão passou nessa viagem ao campo missionário. Tremendo. Lá. Foi a verdadeira viagem missionária, vou dizer para vocês. Foi uma viagem realmente missionária. Agora nós temos um missionário também agora em La Paz, é uma cidadezinha perto de Montevidéu. Conversei com ele ontem. E ele falando, ontem quando eu conversei com ele à noite, estava 4 graus lá, e a promessa era de 2 negativo naquela madrugada, dessa madrugada, cara. É muito frio, eu não sou do frio, eu não curto frio. Não sou chegado no frio. Prefiro o verãozinho. É bem melhor, né? É maravilhoso. Mas ainda falando um pouco do campo missionário ali, sabemos que estamos missionários hoje também no SEAD ali, pelo menos quando eu tive o privilégio de estar na reunião ali da conferência de missões que a gente viu que tinha muitos missionários do campo ali relatando as experiências. Eu fiquei impactado com as experiências também de um irmão que contou ali. Sim. Que para chegar na congregação tinha que ir de barco, não tinha como atravessar. É verdade. Nós temos missionários, irmão Bruno, nós temos missionário, para que os irmãos entendam, nós temos 2 missionários no Uruguai, nós temos missionários do Paraguai, temos também 2 frentes também de trabalho na Bolívia, temos em Santa Cruz de la Sierra e temos em La Paz, né? Santa Cruz de la Sierra é o missionário Fernando e em La Paz está o missionário Tito Reis. Lembrando aos irmãos que é tão importante a obra de missões, para os irmãos terem ideia, que já agora em La Paz já está assumindo o pastor Adolfo. O pastor Adolfo é filho na fé do pastor Tito Reis. Ele foi criado na escola dominical, na escola bíblica dominical, lá em La Paz, e hoje já está se tornando o pastor presidente lá naquela região. E em Santa Cruz de la Sierra não é diferente. Também o missionário Fernando é filho na fé do pastor Paulo Moreira, que também pregou o evangelho e Deus o levou, partiu para a glória na pandemia também. E o pastor Paulo Moreira, um dia eu conversei com ele, a última vez que eu vi ele. Eu falei para ele, contei do projeto missionário que eu tenho no meu coração, o Senhor me abrindo as portas para mim, eu tenho um desejo no meu coração de fazer um projeto, eu tenho um projeto missionário pessoal, itinerante, de apoio aos missionários, né? E aí eu falei para ele, e ele era um pouco, a voz dele era um pouco fonética, disse assim, irmão Moisés, não espere, vai e faz, isto é de Deus, não existe quem queira fazer este tipo de trabalho. Já conversei com alguns pastores, e aí expressando esse desejo que eu tenho, e eles assim, não, vamos sim, nós vamos ir sim. E agora, só que está esperando para nós uma portinha financeira que Deus abre para nós já conseguimos já deslanchar para poder fazer isso aí. E então, temos na Bolívia, Paraguai, o missionário Roberto, que é de Porto Alegre, né, está lá. Uruguai, que nem já falei, 2 missionários, um missionário Carlos Henrique, que está em Artigas, e lá na Grande Montevidéu está o missionário Luiz. E nós temos também missionários nós temos no continente europeu, que temos na Itália, né, missionário Rogério e Nívia, Rogério Sincero e Nívia Sincero, temos em Portugal também, missionário Luciano, que é local, daqui de Porto Alegre também, e o missionário Bruno, que é pastor de lá, é local,
também que a igreja também apoia lá. E o missionário Luciano Fraga, que é irmão do Henrique, do Carlos Henrique, que também está no Uruguai. São 2 irmãos, os 2 são missionários. Ele está em Portugal e atendendo Guiné-Bissau. Um grande trabalho em Guiné-Bissau. Um trabalho maravilhoso, escolas, alimentação. É uma coisa fora de série. É lindo o trabalho lá. E também temos em Guiné-Conakry, que está o missionário René, que é local, e a missionária Vanessa, a esposa dele, que saiu daqui de Porto Alegre também. Casou com um nativo de lá e está lá fazendo missões hoje. Fazendo missões. Exatamente. E temos também, apoiado pela igreja também, o missionário Marcelo Oliveira, que está em Guiné-Bissau, também bem na divisa por ali. Também. E o grande, não vamos dizer que seja a cereja do bolo, mas é um dos trabalhos missionários mais antigos que a igreja tem, não mais importante, nem menos também, mas é um grande trabalho missionário, que é o do Senegal, onde está o pastor Otávio Marques, que já está com quase 90 anos, já está com 85, 86 anos, já está o pastor Otávio Marques, e ele disse que esses dias o Senhor falou para eles que agora é que Deus falou para eles assim, agora tu vai ver o que eu vou te usar para fazer nesse lugar. Meu, o homem tem uma base missionária, tem posto de saúde, tem escola técnica, tem escola de missões, escola teológica, tem tudo ali naquele lugar. Agora eu vou começar a te usar. Então, quer dizer, meus queridos, não tem idade. Não tem idade. É só querer fazer. Não é idade. Para poder desbravar, é o jovem. É o missionário jovem. Mas o jovem não vai sem a experiência do mais velho, aquele que já passou, aquele que já andou também. Então, quer dizer, mas precisamos. E aí são esses trabalhos que nós temos, e os trabalhos aqui do Rio Grande do Sul, Ezequiel Farias, que já conversamos com os irmãos, já citamos antes, né? Um grande missionário, um homem que tem ganhado muitas almas. Eu creio para mim que dentro do Rio Grande, dentro aqui nessa região, até mesmo aqui Uruguai, Paraguai, não menosprezando o trabalho de ninguém de forma alguma, é um dos trabalhos que mais ganha almas realmente para o Senhor. É o trabalho dos presídios, né? Em 25 anos, ele já batizou mais de 6.000 almas para o Senhor. Então, quer dizer... Comentou conosco aqui no podcast que trabalhou lindo mesmo. Trabalho lindo demais, é fora de série. E nós também apoiamos, ajudamos em oração, ajudamos contribuindo também, apoiamos com o que a gente pode também, estamos sempre apoiando o missionário Ezequiel Farias. E nós, como coordenador da região 4, né, em Porto Alegre, né, trabalhamos sempre também fazendo este trabalho de divulgação, conscientização, né, do povo pela obra de missões. E agora vamos falar um pouquinho de um tabu que geralmente o pessoal de fora fala que a igreja só é para pedir dinheiro. Mas eu quero que o irmão fale, o irmão já viu que o irmão conhece muito o campo. Por mais que esteja em Porto Alegre aqui, o irmão conhece muito o campo afora, sabe quem está à frente de trabalho, quem está nos lugares. Qual é a pior dificuldade que eles enfrentam lá, nesses campos missionários? Irmão, primeiro, são fases, são etapas, né? São etapas. O primeiro grande problema, o grande desafio é o clima. África, por exemplo. África, chega lá, tu já chega com 43 graus. Sai daqui, 43 graus. É quase que contínuo aquilo, dia e noite. Certo? Então, é difícil. Aí tu sai de África, talvez, vamos dizer assim, vai para Bolívia, ou vai para o Chile, ou vai para o Uruguai. Vamos colocar o Uruguai. Aí tu tem no verão um calor extremo também de às vezes 46 graus e no inverno temperaturas abaixo de zero. Certo? A grande dificuldade hoje para os missionários é a sua saúde, que é isso aí, entendeu? O primeiro grande impacto é justamente o clima. Tu vai para Bolívia, também tu não passa daqui do Barro Vermelho saiu. Esse dia um missionário daqui que foi também o GR, né? Esteve na Bolívia e durante o dia, no verão, que lá era 8 graus, 10 graus, né? Então, quer dizer, e a altitude. Então, quer dizer, clima, a parte geográfica, né? Isso tudo aí é o que ocorre. E aí depois que a pessoa se acostuma nesses locais aí, também chegando junto também
próximo disso aí também é o idioma, né? Já tem que sair com uma ideia, no mínimo, né, básica do idioma. Claro que hoje nós temos muita internet que nos ajuda muito com isso, né? Eu tenho feito alguns cursinhos também na internet, alguma coisinha assim, sobre as línguas, né, sobre falar, mas tem que ter muito interesse, o idioma e a cultura, né? Cultura de palavras também, né, que tem coisas, palavras, enfim, o vocabulário em si, né, que podemos errar dizendo alguma coisa muito errada, e também, no caso, os costumes deles, né? Na África, por exemplo, tem países da África, a grande maioria deles, tu não pode abraçar uma criança, né? Não pode abraçar uma criança. Se a pessoa abraçar uma criança, digamos, dar um abraço numa criança, que nós já temos por hábito aqui, é normal, esse calor humano do brasileiro, chegar lá e abraçar uma criança, tu pode ser morto. Bah. Né? Então, a cultura é muito importante descobrir isso. E eu estou num problema sério, eu olhando para mim, para minha pessoa, que para mim ainda é pior, porque eu quero fazer missão de apoio. É o meu desejo no meu coração, é uma missão de apoiar um missionário. Quer dizer, onde tiver um missionário, o meu desejo é ficar com ele 10 dias, 15 dias, 30 dias, 2 meses, não sei quanto tempo, e depois eu ir embora e ajudar outro missionário. É esse o desejo que eu tenho, um trabalho missionário itinerante. E para mim, eu tenho que me cuidar muito, me policiar muito, porque eu preciso encontrar, digamos, realmente me focar no momento para não causar gafes ou qualquer outro tipo de coisa que vai trazer constrangimento até mesmo para a obra de Deus. Porque nós precisamos disso. Paulo fala sobre isso aí. Se alguma coisa escandaliza teu irmão, não faça. Então, se escandalizar eles, eu tenho que me cuidar para que isso não aconteça. Isso aqui já é normal aqui, imagina lá fora. Então, esses são os desafios que tem. Além do desafio religioso, muitas vezes que nos países africanos, que são países que são muçulmanos, né? E para ganhar um muçulmano para Jesus é uma tarefa quase que impossível. Quase que impossível, não é impossível. Né? Então, é um país muito duro. Por exemplo, o pastor João Conceição, que esteve pregando na conferência de missões. O pastor João Conceição, ele teve outro dia no SEAD contando um testemunho. Seria maravilhoso um dia que pudesse, de repente, entrevistar ele. Ele contou que ele trabalhou 17 anos na África, num país da África, não lembro qual agora. E durante os 17 anos ele não ganhou uma alma para Jesus. Imagina uma coisa dessa. Eu pensei comigo assim, mas eu já tinha desistido. Alguns irmãos assim, mas é muita coisa. Mas só que depois de 17 anos, todos aqueles que ele cultivou, que foi as crianças, filhas dos muçulmanos, que ele cultivou durante aquele tempo e cuidou das crianças, foi os que foram se batizando depois que foi alma de 40, de 80, de 100, de 60, e aí foi indo um após o outro, e ele deixou um grande trabalho onde ele teve lá, porque ele teve essa persistência de trabalhar assim. Então é muito duro. Já olhando para o Uruguai é o quarto pior país de pregar o evangelho no mundo. Aqui na América Latina, nosso vizinho. Aqui do lado. É o quarto pior país, como os irmãos falaram há pouco tempo. É maçonaria, é ocultismo, bruxaria. É horrível. Nosso saudoso pastor Luiz Antônio da Luz tem um testemunho dele. Esses dias ainda encontrei na internet um testemunho dele. Uma pregação que ele falou, que diz que ele brigou cara a cara com os demônios ali no Uruguai onde ele estava. É terrível, é horrível pregar no Uruguai. Não é fácil. A terra em si, naturalmente, a terra ali é dura. E a terra no sentido figurativo, falando, as pessoas, né, em si, também é duro. O povo também ali é duro, não é fácil. Eles têm uma cultura de dizer, esses países espanhóis aqui, que nem Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, dos filhos e os netos jurarem para os pais na hora da morte de que não vão se converter, não vão se entregar ao evangelho. Eles têm essa cultura para confirmar de que não vão. Aí as pessoas se convertem, aceitam Jesus. Não, mas eu não vou me batizar. Não, porque eu prometi para minha avó, prometi para o meu avô que eu não ia me converter. Imagina.
Acontece isso aqui muito, então é muito duro, para vocês terem ideia. Então, dentre tantos os desafios, esses é alguns deles, né? Porque também estamos fazendo escola de missões agora, tem uns professores maravilhosos ali, a irmã Madalena Alves, né? Nos deu aula ali também ali sobre missão transcultural, maravilhosa. Nós estamos tentando trazer a irmã mas a irmã é muito compromissada, é difícil conseguir uma data com ela. Fora de série. Irmã Madalena, meu Deus do céu, tem experiência tremenda. As nossas aulas ali não eram aulas, eram os cultos. Eram os cultos ali, uma maravilha. Meu Senhor amado, foi coisa maravilhosa. E agora uma pergunta, para ser missionário, o missionário ele não vive uma vida normal que nós levamos. Normal, eu quero dizer, trabalha, chega em casa, toma um banho, se arruma e vai para a igreja. O missionário, ele respira missão, ele vive missão, ele é missão 24 horas por dia. É de dia apacentando, é de tarde de culto, visitando, é um trabalho integral. E o que mantém, como é que... Eu sei que isso envolve valores, dinheiro, porque uma pessoa ficar lá, a igreja dá um respaldo para ela. E o valor financeiro também chega a ser um empecilho para o missionário lá, porque eu sei que manter uma obra missionária não é barata. Não é barata. E o mundo hoje ele gira em torno do dinheiro, infelizmente. Se a gente não tivesse um pouquinho de condição que Deus nos concedeu, a gente não teria montado esse estúdio aqui. Isso aqui foi conforme Deus foi nos abençoando. A gente começou na casa do irmão João, foi uma, foi duas. Daqui a pouco Deus abençoou a mesa, abençoou a TV, abençoou os microfones, Deus foi abençoando. E eu sei que a obra missionária não é diferente. Claro que não estou comparando isso aqui com uma obra missionária de um irmão que está na África lá, com a vida em risco lá, porque lá não é uma obra missionária, mas é uma missão. Sim. Vocês estão fazendo uma missão. Quer dizer, a missão, eu olho assim, é algo que ninguém fez ainda. Digamos que ninguém fez, digamos, dentro daquele padrão que tu está, não foi. Então, quer dizer, para te poder chegar onde tu chegou, tu foi atrás de algo, entende? Tem uma missão para te poder concluir o que tu quer, tu precisa. E a obra de missões, ela é girada a obra de missões ela é formada por 3 pilares que eu encontro. Pelos pés dos que vão, pelo joelho dos que ficam e pelo bolso daqueles que contribuem, pela mão daqueles que contribuem, né? Então, são esses 3 pilares que eu encontro na obra de missões. E o financeiro é muito importante. É muito importante. Não é menos, digamos, do que outros. Ele é muito importante porque eles têm família, os nossos missionários, principalmente da Assembleia de Deus. Eu sempre digo assim, não é rasgação de seda, vamos usar esse argumento, assim, essa forma, assim, essa expressão. Mas, para mim, é um dos trabalhos mais bem organizados do Brasil, da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Por quê? Porque a igreja ela envia missionários, a maioria dos missionários que nós temos no campo são daqui, enviados de Porto Alegre, ou de alguma região do país, daqui do Brasil, e enviada para esses locais. E lá a igreja presta toda a assistência para eles, né? Se por um acaso o missionário adoece lá, a igreja recolhe, traz, cuida deles. Tá aí a irmã Madalena, o dia que tu conseguir trazer a irmã Madalena aqui, ela vai se expressar. Então, tem missionários que vêm, às vezes, para fazer tratamento, tudo. Então, quer dizer, isso tudo envolve valores, tudo envolve dinheiro, né? Realmente. Então, e não é fácil. E boa parte dos missionários, além do que eles recebem, a prebenda que eles recebem, que eles não recebem salário. Eu acho que salário é aquilo que tu recebe para ti, por exemplo, tu tem o teu salário, tá na tua empresa, ou eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu Prolabore, para fazer o quê? Para me comprar meu carro, comprar não sei o que, mas para mim poder ir agregando produtos de conforto para mim. O missionário não, pelo contrário, ele pega o que ele tem e ele divide com os membros de lá. Além dele, outras pessoas também. Ele não fica só para ele aquilo ali. Então, tem a construção da igreja, tem isso, tem aquilo outro, mas não. Mas o missionário ele nunca vai ver um missionário nato, ele, digamos, acumular valores, não, porque ele investe tudo nas almas no local. Então, hoje, há uma grande dificuldade hoje no trabalho de missões. Porque, irmão, Bruno, eu vou levantar algo aqui muito polêmico. Que eu enxerguei isso há algum tempo já, e já tenho falado já isso aí, e é uma realidade.
Hoje nós falamos em missões, nós temos culto de missões, nós temos congresso de missões, nós temos não sei o que mais, sempre para poder dar um incentivo na igreja, para a igreja saber o que é missões, ou talvez é um encontro, sempre alguma coisa relacionada a missões. Querido, isso é algo que não era para ser feito assim. Não, isso é errado. Olha assim, eu trabalho com isso hoje para poder resgatar isso no povo. Mas isto é uma responsabilidade da igreja. Isto é algo que a igreja teria que fazer no natural. Ele já teria que se converter com esta ideia, já entrar isso. Ele já tem que se criar com esse fundamento assim, não, calma aqui, eu tenho que ser um missionário, ou eu vou ter que fazer, ou eu vou ter que contribuir, eu vou ter que orar. Querido, eu vou dizer para ti, tem gente que passa meses sem orar para um missionário. Infelizmente, mas é isso aí. Contribuir muitas vezes, nós trocamos de celular, às vezes quase que um celular por ano. Na média, R$1.500, R$2.000, assim, os populares, assim, um celularzinho popular. Aqueles que já querem um iPhone, já vai para mais, já isso aí. Certo? Investimos isso no nosso bem-estar, no nosso conforto. Alguns para o seu trabalho, com certeza. Outros não, para só o seu conforto de ter um iPhone no bolso. Sei lá. Mas para a obra missionária, se somar o que ele já ofertou durante o ano de missões, às vezes não dá R$20, não dá R$50 de valor da obra missionária. E tem uma necessidade muito grande. Hoje a igreja, para ter uma ideia, para ofertas missionárias hoje, nós não arrecadamos a metade do valor que realmente o campo está exigindo. Tem um irmão, eu não vou citar o nome dele, mas eu conheço, o irmão Daniel conhece. Ele deu um tempo, ele está afastado um pouco da caminhada com Deus, mas pensa num homem que investe no campo missionário. Ele não tem apego, e ele não tem apego por qualquer obra. Ele, se tiver que ir lá, ele vai lá e abençoa. Dele já comprar uma caixa de som, isso mesmo, Daniel? E levar para a igreja, e não uma caixinha de som qualquer, uma caixinha de quase R$5.000. Tirou do bolso, comprou e levou. Dele ver, ele ouviu eu falar uma vez que eu precisava comprar lâmpadas para a igreja. Ele foi lá, comprou 2 grandes assim, ó, para a obra. Num irmão que ele chega a bater nas outras lojas, pedindo contribuição para enviar para o campo missionário. Ele tem um caderninho, anota e mostra, manda foto. E Deus abençoa muito a vida financeira dele. Exatamente. E a gente vê assim que ele não é uma pessoa que faz e... Não, porque eu ajudo, porque eu mando. Não, mas tu vê ele contribuindo, tu vê ele falando com as pessoas, tu vê ele comentando. Sim. E é uma pessoa que não tem apego nenhum, vamos dizer assim... se eu der, eu vou ficar sem. Não, ele vai lá e compra. Não, ele vai lá e ajuda. Justamente. Esse é o fundamento da coisa. Então, quer dizer, precisamos hoje entrar com que a igreja entenda isso aí. A igreja parece que ela foi assim. Dos meus avós, dos meus pais, era uma igreja pobre, uma igreja sem condições financeiras. Isso tudo financeiramente falando. Era uma igreja pobre. Os irmãos, quantos irmãos iam para a igreja de ônibus à distância, no caso, bastante tempo, ou a pé, ou que nem esse lá no Uruguai, o nome dessa irmãzinha lá é... Agora eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Tentei puxar, mas não consegui. Aí, caminha 22 quilômetros. Então, quer dizer, é uma igreja que tinha sérias dificuldades financeiras, mas era uma igreja que era atuante. O que ela ganhava, ela ajudava, ela contribuía. A igreja hoje, ela se tornou uma igreja mais abastada, financeiramente falando, de forma tranquila. E hoje, pelo contrário, parece que quanto mais ganha, mais retém. E eu sou desse tipo também. Se eu percebo que a igreja tem uma necessidade, a obra tem uma necessidade, o missionário precisa... E eu não tenho que estar falando para ninguém. Tem missionários aí que me conhecem, pessoas que sabem que a gente chega muitas vezes e abençoa. Não tem que ficar sabendo que a mão esquerda faz ou a direita faz, a mão tem que saber da outra. Ninguém, não. É tudo assim, fechado. Então, por quê? Porque isso é comigo e Deus. E Deus tem prosperado, tem me abençoado. Eu passei 3 meses, agora poucos dias atrás, eu tinha uns compromissos meus a fazer, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Aí depois chegou mais a chuva, fiquei mais 30 dias sem parar, 90 dias, as contas só levantando.
só aumentando. Assim como as águas estavam subindo, as minhas contas também. Aí, daquele jeito, eu dizendo, daqui a pouquinho eu vou me afogar. Mas o que aconteceu? Um dia, a esposa sempre também, que mulher não gosta de ver o homem em casa, né? Então chegou pra mim e disse assim, tá, mas e aí, qual é que é a situação? Não, assim, tá, mas... E aí a gente, tipo, daqui a pouquinho, eu sou o provedor, eu sou o homem da casa, eu sou o provedor. E aí, pensei assim, Jesus, eu nunca te pedi dinheiro, nunca te pedi serviço, nunca te pedi nada. Eu não peço coisa material pro Senhor. É muito raro eu pedir alguma coisa para Ele. Ou quando eu peço, eu digo assim, Senhor, eu quero abençoar, mas no momento eu estou sem condições, se tu abrir as portas para mim, eu quero abençoar. E Deus começa a abrir. Isso foi questão de, assim, um dia, 2. Eu disse, Jesus, abre as portas porque não dá mais. Eu tinha outros planos, outros projetos, não vai ser. E foi para já. E explodiu. Um dos meus carros também ficou na enchente. O meu carro, na realidade, o meu carro de trabalho ficou na enchente, estava sem carro. Fiquei sem carro, fiquei sem condições. Eu disse assim, agora? E de repente uma pessoa já me chamou. Disse, Moisés, por favor, graças a Deus, eu sou autodidata em algumas partes do meu trabalho, eu sou serralheiro, e tenho algumas coisas que graças a Deus, Deus me abençoou, que eu tenho um desenvolvimento. Eu sempre digo para as pessoas assim, isso aqui não é meu, você não pensa que isso que eu faço é eu, Moisés. Não. Isso aqui é algo que vem de cima, vem do alto, entra aqui e é processado, e pela misericórdia de Deus isso aqui acontece. Aí eu sou chamado para dar até algumas consultorias, às vezes, para algumas pessoas. Aí aconteceu o que eu fiz, falei com Deus e abriu as portas. O rapaz me chamou e disse, olha, tem um serviço para fazer, causado pela enchente, umas portas que tinham quebrado, e ele se assustou. E eu olhei para eu não sei como é que foi, eu já enxerguei uma facilidade muito grande no momento, uma facilidade muito grande. Eu olhei e disse, não, isso aqui é assim, sabe, tá. E foi cobrado um valor X e ele rachou comigo e disse, não, vamos fazer de sócio esse serviço aqui, o serviço era dele. E já no primeiro serviço que já saiu o valor para mim poder comprar um carrinho para mim conseguir trabalhar. Irmãos, eu não dou conta, eu estou aqui hoje porque eu marquei com vocês. E é algo que é de Deus. Essa noite temos que pregar ainda lá no Distrito Menino Deus. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Gente, assim, é serviço que eu não dou conta. Eu estou correndo atrás de pessoas, de profissionais para poder começar a montar minha empresa. Eu estou percebendo que isso é coisa que é algo de Deus. Porque Deus sabe do meu coração na obra de missões. De investir em missões. Investir meu tempo, investir minha oração e investir os valores que Deus me dá para poder pela obra de missões, porque eu sei o que é necessário. Não é somente, e eu estou aqui, graças a Deus, hoje abençoado, mas meus irmãos que estão lá, muitas vezes precisando, muitas vezes de 10 reais para botar uma gasolina, talvez, e alcançar uma alma, visitar alguma coisa, que nem o pastor Luiz disse que foi visitar uma alma a 200 quilômetros de estrada de chão, pedra pura, e foi lá visitar e ganhou para Jesus há 40 anos parada. Imagina. Na fé. E foi lá, resgatou para Jesus novamente. Já tem já tem um trabalho naquele lugar, naquela região lá no Uruguai. Então, meus irmãos, vale a pena investir financeiramente. Vale a pena. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Tu que está vendo, está ouvindo esse programa hoje aqui e está sendo tocado de alguma maneira, investe. Faz assim, ó, uma Coca-Cola que um dia tu chegar num domingo, assim, ó, faz um grande propósito, assim, que tem uma Coca-Cola num churrasco, diz assim, não, eu vou pegar hoje esses 10 reais dessa Coca-Cola, vamos dizer 10, em alguns lugares já até mais, mas 10 reais, eu não vou tomar essa Coca-Cola, mas eu vou colocar na oferta de missões, na obra missionária. Eu sou incrédulo, eu sou cético em dizer em saber que se Deus não vai te abrir uma porta tremenda, porque é em almas, porque para o reino de Deus que Ele vai estar investindo para a glória do Senhor. E é verdade, irmão. É tremendo, porque quem investe na obra missionária, assim, ó, a consequência que ele recebe é Deus abençoando. Não tem. Deus abençoa. Não tem. Mas também não pode abençoar. Eu vou dar 10, porque Deus me abençoa 20. Também não é essa a intenção. Deus não barganha ninguém. Não tem barganha com Deus. Não tem esse negócio de barganha. Aqueles irmãos, Deus, eu vou comprar aquele bilhete da loteria ali, se eu ganhar 1 milhão, eu vou dar meio milhão para a obra missionária. Não é assim que funciona.
Não. Não é assim que funciona. Exatamente. É algo que tem que fazer de coração, né? Porque missão, a nossa Assembleia hoje, ela vem de uma obra missionária. Sim. A nossa Assembleia nasceu como uma obra missionária. O nosso missionário veio para cá, o Gustavo Norland, e hoje temos a Assembleia. Se estabeleceu ali no Monte Serra, por ali, e ali começou. E o que é hoje, por quê? Porque uma alma se dispôs a fazer esse trabalho. Agora tu imagina, tem um cantor que é o Alessandro Vilas Boas. Sim. Deus retirou ele do Brasil e enviou ele para a Europa. Para ele abrir ele tinha uma igreja aqui, a Igreja Única, no Rio de Janeiro, ou no São Paulo, agora eu não lembro. E encaminhou ele para a Europa. E ele dizendo aqui, num podcast aqui, o quão difícil é tu pregar na Europa, porque ninguém quer ouvir da palavra de Deus. Exatamente. Ninguém quer ouvir falar de Deus lá. Lá é um lugar que não tem igreja. Tu aluga um espaço para fazer um culto e no outro dia pode ser uma boate lá. É assim, não tem um lugar, um espaço reservado para a igreja. Já está acontecendo isso aqui no Brasil. Tá. Aqui em Porto Alegre está acontecendo isso aqui. O Teatro do Bourbon ali tem uma igreja que aluga ele todos os domingos para poder realizar os seus cultos. Imagina. Ali. E aí tá, hoje é culto, amanhã pode ser, ou antes disso aí pode ser o que seja. O que o pessoal não entende é que quando a liberdade que é dada começa a ser cortada pelos cantos, ela não é percebida. Te tira um direito hoje, te tira uma coisa agora, dificulta uma coisa ali, que nem as tendas. A dificuldade que é para fazer uma tenda hoje, porque implementaram muitas leis que acaba se tornando difícil. Exatamente. Tu sair de, amanhã vamos fazer uma tenda. Não dá, tem que ser daqui a uns 2 meses, tem que programar isso, tem que programar aquilo, tem que programar assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então vai dificultando mais o trabalho e vai apostaziando mais, porque daí quem já não tem aquela vontade de correr não vai correr mais. Querido, eu vou contar uma experiência para vocês agora, que é justamente isso. As pessoas, nós conversávamos antes de começar o podcast aqui sobre dores de parto, sobre as necessidades que estão acontecendo, os fatos que vêm acontecendo. Eles vêm em escala cada vez menor, acontecendo a cada vez mais próximo um do outro. Tivemos a pandemia. Agora tivemos aqui no sul esta enchente aqui que atingiu 90% do estado e agora este frio aqui que está desmanchando. E uma coisa, por experiência humana, vocês escutem só, infelizmente o que vai acontecer. O que a chuva vai se instalar uma crise o ano que vem. Mas Deus te revelou? Não, não é revelação, é experiência humana. Por quê? Porque o que a chuva não destruiu, o frio não está deixando plantar, porque agora é época de preparação de terra para poder para o plantio. Agora em julho, agosto, certo? Esse tempo de frio e de chuva vai evitar. Quando as pessoas começarem a plantar, o agro começar a funcionar, vai se instalar uma seca terrível, porque tudo que é dado numa época em excessivo, ele é retirado na outra. Então toda essa chuva que chegou agora, ela vai faltar no verão. Vocês escrevam isso aí. Experiência humana. Tenho 55 anos de idade, mas a maioria dos meus dias sempre foi do lado de pessoas mais velhas, mais antigas, com experiência, e isso vai passando. Aí, o que a chuva não destruiu, o que o frio está impedindo, a seca não vai permitir que produza. O ano que vem vai ser uma crise sem precedentes no estado e no Brasil, além de outras catástrofes que possivelmente venham a acontecer. Certo? À luz da palavra de Deus, nós podemos esperar que isso possa acontecer. Perfeito? Agora eu digo uma coisa para vocês. E com isto o povo brasileiro, o povo gaúcho não está tirando uma boa lição. Quando foi a pandemia, olhem só, eu sempre pedi a Deus, Senhor, cria em mim certas necessidades do que eu preciso fazer. E na pandemia foi o que aconteceu. Na pandemia, eu posso dizer, enquanto muitas igrejas se acovardaram, muitas fecharam porque foi necessário fechar, mas muitas igrejas, denominações, eu falando, se acovardaram, se enclausuraram porque não podiam fazer nada, não podiam isso, não podiam aquilo. Eu um dia, dentro do meu quarto, com a minha família, eu, minhas filhas, meus genros, minha esposa,
ajoelhados no meu quarto orando na pandemia, nos reuníamos para orar, porque disse que não podia ter barulho e tudo mais. Nós vamos orar sim, porque Deus vai fazer algo tremendo. O Senhor colocou um desejo no meu coração, porque eu disse: Senhor, Tu não me chamou para 4 paredes. Tu não me chamou para 4 paredes, Tu não chamou a igreja para isso. Tu está colocando uma necessidade, eu tenho que tirar desse limão, e eu quero saber, Senhor, como é que eu faço uma limonada desse limão? E Deus colocou um desejo no meu coração e aquilo me surpreendeu. E eu, é isso. Senhor, eu tenho que pregar a Tua palavra, mas Senhor, como e aonde? Senhor, me dá uma luz de onde? Querido irmão, aí o que aconteceu? No dia seguinte, aquilo ficou no meu coração, isso, minha oração racional com Deus, e aquilo ficou no raciocínio, e no dia seguinte, minha esposa não viu, eu me levantei cedo pela manhã, cedo que eu quero dizer, 6 horas da manhã, 6h30 eu saí de casa. Quando eu retornei 7h30, eu cheguei em casa, minha esposa estava saindo para o trabalho, ela me perguntou assim: onde é que tu estava arrumado com Bíblia na mão essa hora? Eu disse assim: eu estava pregando. Mas como assim pregando, se não tem igreja aberta? Olha a mentalidade que isso já está implantado na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso cotidiano. Como? Se prega só dentro de igreja? Não! O que é isso? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, eu disse: já preguei para umas 300 pessoas mais ou menos agora de manhã. Mas como isso? E eu moro num local que passam uma avenida e passa várias linhas de ônibus. E naquele momento, naquele lugar, Deus me colocou no meu coração: entra dentro dos ônibus, que tem gente que tem necessidade, tem gente que está chorando, tem gente que está padecendo por necessidade. Entra dentro dos ônibus e começa a pregar. Irmão Bruno, eu peguei um primeiro ônibus, eu me lembro, eu peguei um Restinga em direção ao bairro. E eu entrei dentro do bairro e eu me identifiquei: eu sou Moisés, com a máscara no rosto assim, eu sou Moisés, eu sou um cristão evangélico. E Deus me mandou vir aqui hoje trazer uma palavra. E eu pregava uma palavra de 5 minutos dentro de cada ônibus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu preguei durante mais ou menos 6 ônibus daquela manhã, e mais ou menos 50 pessoas em cada ônibus. Dá mais ou menos umas 300 pessoas, talvez um pouco mais ou um pouco menos, não sei ao certo. Eu chegava e pregava a mesma mensagem, eu pregava dentro do ônibus, conversava. As pessoas estavam dormindo, elas se acordavam. As pessoas estavam no celular, eles saíam do celular e ficavam ouvindo a palavra de Deus. Ali eu pude perceber a sede das pessoas de ouvir o evangelho. E o povo não está se dando de conta. Nós temos que usar este limão que nós estamos passando. Desculpe, porque eu já estou pregando. Esse limão, vamos fazer dele uma grande limonada, vamos fazer para o reino de Deus, porque precisamos disso. Que situações que Deus está criando para que a igreja saia para fora, ela venha se expandir, ela venha crescer, ela venha fazer alguma coisa. E as pessoas não estão se dando de conta disto, né? Então, o que ocorre hoje? Graças a Deus, como eu digo a vocês, para onde eu passo, eu prego a palavra, eu falo de Jesus, o que eu posso fazer, eu vou falando, e eu já arrumo um assunto, não sei do que, para poder colocar Jesus em cima da situação. E eu sei que às vezes aquelas pessoas que até, geralmente como os cultos ao ar livre, né? Aquelas pessoas que parece que estão na tua volta, parece que não estão dando importância, mas no culto ao ar livre, geralmente tu alcança pessoas lá dentro do banheiro, lá dentro do quarto, lá dentro da cozinha, estão lavando a louça, estão, sei lá, estão tomando um banho, mas eles lá de lá, eles estão ouvindo. O que importa é que pregue. O que importa é que fale. Amém. Nós vamos chegando ao final agora do podcast, né? Estamos se encaminhando ao final. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? A gente começa a falar da palavra de Deus, não há tempo, acho que no mundo, para a gente colocar tudo que temos para falar. Eu falei, né? Fala de missões para mim, gente. Fala de missões para mim, meu Deus do céu, vocês vão... É muito bom. Mas agora eu queria fazer uma pergunta final, a gente sempre faz para os entrevistados, que se agora sim, se o irmão tivesse a oportunidade de falar para o mundo inteiro, deixar uma mensagem assim, olhando para câmera 1 ali, o que o irmão diria para o mundo? Se todo mundo agora parasse para ouvir o irmão Moisés, o que o irmão Moisés deixaria dito para o mundo? De tantas necessidades que existem hoje, a necessidade da alma é a pior. A necessidade da alma, porque nós estamos passando por uma época de desespero de doenças que são ligadas à alma, ao intelecto, não é tanto fisicamente, mas é no cérebro. Eu digo uma coisa:
que se nós, como cristãos, o mundo pensar, como diz a palavra do Senhor, que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós seremos saudáveis, nós seremos realmente contaminados, tocados, compungidos pelo Espírito dele, pelo Espírito de Deus. E nós realmente vamos encontrar o verdadeiro sentido do que é servir a Deus ou viver. Porque viver sem Jesus não tem sentido. Porque, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, 3 pilares importantes: caminho, quer dizer, a direção é Ele. Verdade, não existe outra forma de expressar uma razão tão grande, algo tão nítido do que Jesus. E vida, porque não somente esta vida aqui, mas a vida eterna. E eu digo para você que está nesse momento, seja à noite, na madrugada, quando é que você vai assistir, mas digo uma coisa para você, que no momento que realmente tu disser assim: Jesus, cria em mim realmente uma necessidade que eu preciso de ti. Senhor, eu quero esta necessidade dentro da minha alma para me aproximar de ti. Eu quero, Senhor, sentir realmente, andar por esse caminho, viver realmente uma verdade, Senhor, porque eu quero ter uma vida longa e abençoada aqui e uma vida eterna do teu lado contigo. Amém. Amém. A palavra bem forte. Glória a Deus. Bem de confronto. Bem. Exatamente. Esse projeto aqui, irmão, já se encaminhando para o final, a gente tem aprendido muito. Que Deus tem falado conosco é de muita experiência. A gente tem aprendido. Eles têm nos fortalecendo mais para a gente continuar a nossa caminhada. Com certeza. Não somente estamos levando mensagem para as pessoas que estão em casa assistindo, porque tem comentários nos vídeos que tem pessoas que estão sendo renovadas com 16 minutos de vídeo, foram renovadas em casa. Glória a Deus. Então não é em vão que nós estamos fazendo esse projeto. Glória a Deus. Mas nós temos aprendido muito mais a caminhar com Cristo através do projeto também. Nós estamos aprendendo muito mais. E cada experiência, cada irmão que passa aqui, deixa um pouquinho de experiência para nós. Estamos pegando um pouquinho de experiência com cada um. Para a honra e glória do Senhor. Mas infelizmente... Como eu sempre digo, um dos grandes entrevistadores do Brasil, que já é morto hoje, que foi Jô Soares, né? Aí muita gente chegava e dizia assim: o Jô Soares é muito inteligente. Dizia assim: não, ele não é tão inteligente assim como se imagina. Ele aprendeu com quem ele entrevistou. Ele aprendeu com quem ele entrevistou. E isso é uma escola, quer dizer, ele foi inteligente assim porque ele guardou, pelo menos ele guardou. E o que os irmãos estão fazendo aqui é um trabalho maravilhoso. Algumas pessoas talvez vão dizer assim: mas um podcast do YouTube aqui assim, de tantos que tem, mas esse aqui eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza absoluta. Aí quando as pessoas olham, mas onde é que é? É na minha casa. Na tua casa? É sério? Na tua casa? Exatamente. Porque o exterior não é muito bonito ali por fora, que não tem reboco, não tem portão, tá meio bagunçado por causa da obra que a gente tá fazendo. Sim. Mas o que importa é que começou. Começou a fazer. Deu um puxão de orelha, vamos começar uma vez. Mas infelizmente a gente vem chegando ao fim de mais um podcast. Que agora é triste quando chega ao fim, mas infelizmente foi chegando ao fim. Você que nos acompanhou até aqui, peço, não esqueça de deixar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar com uma pessoa, mandar para alguém. Já tá no vídeo, já compartilha com alguém, manda esse vídeo, olha que legal, olha que interessante, olha, senti de Deus de mandar para você, assiste um pouquinho. Faz a tua parte aí, a gente faz a nossa aqui, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em comunhão, cada um faz uma parte, esses vídeos vão se espalhar muito mais, e isso não é para crescimento nosso, isso é para crescimento da obra de Deus. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho das notificações, e até segunda que vem, que Deus abençoe a todos. Amém.